é o que tem ajudado a minha fé, é a palavra de Deus. 2 Samuel 4, versículo 4. Acharam? Levante aí sua Bíblia, por favor. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu empresto a minha boca para o Senhor usar, falar, dá ouvidos para esse povo te ouvir, faz eles entenderem. Há quem lê a tua palavra, ouve a tua palavra e não entende nada, mas que o teu Espírito dê entendimento, que essa palavra possa fortalecer a fé de toda essa gente, em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço ao Senhor, e se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. 2 Samuel 4, versículo 4 diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Olha para mim, por favor. Nós pregamos pouco sobre Mefibosete. Eu lembro que em 2023 eu fiz uma pregação aqui sobre Mefibosete, e eu queria que você tirasse lições dessa história. Ele era neto do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Ele era filho de Jonatas. Ele tinha, humanamente falando, o futuro garantido. Depois de Saul ia ser o pai dele, depois do pai dele ia ser ele, o rei. De repente, em uma guerra, morre o avô e morre o pai. No mesmo dia, um baque, uma bomba, e a cuidadora, a ama dele, com ele no colo, sem querer, querendo fugir, deixou ele cair, e ele perdeu esse movimento das pernas. Ele foi para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa terra de sequidão. Lodebar significa lugar de esquecimento. Entenda, por favor, ele não queria ir para lá. Ele era uma criança. Ele nasceu tendo uma vida normal. Ele nasceu tendo uma vida muito boa, porque era neto do rei. De repente, acontece essa tragédia e muda tudo. Ele era muito novo. Quando ele foi crescendo, eu imagino que ele foi tendo entendimento do que aconteceu, e ele deveria ter muitos porquês. Como é que eu parei aqui? Como é que acontece uma coisa dessa? E ele foi vivendo um tempo em Lodebar, na miséria, com aquela sensação que esqueceram dele, que iria morrer em Lodebar. Eu queria te ensinar uma coisa importante. Cuidado com os seus porquês. Aprenda a entregar os seus porquês a Deus. Aprenda, para que você não viva cheio de interrogações, fazendo mal para você. Nós temos uma obreira que ela descobriu estar com uma doença grave, um câncer. E quando chegaram para ela e disseram: você já perguntou a Deus por que aconteceu isso? Ela disse: eu não vou perguntar a Deus,
Se Deus quisesse que eu soubesse, Ele já tinha me falado. Mas essa doença só pode me trazer duas coisas: ou eu vou para a glória, ou vir um testemunho. Eu não vou perguntar a Deus, porque senão o diabo vai acabar me respondendo e me deixando mal. É esse tipo de fé que agrada a Deus, que não fica questionando. Duas mulheres estavam conversando no Rio Grande do Sul, depois da enchente da igreja, e uma falou assim: puxa, como é que Deus permitiu a água entrar na minha casa? A outra falou assim: ó, Deus permitiu a água entrar até na casa dele, porque entrou água na igreja. Vamos olhar para frente, Deus é com a gente. E você viu o testemunho da mulher que disse que a água entrou na casa dela, entrou no comércio dela, mas não entrou na fé dela, e ela conseguiu se levantar. Não seja uma pessoa que queira entender tudo, porque na vida ninguém entende tudo. Tem pessoas que já me procuraram: bispo, eu não estou entendendo, eu não sei por que está acontecendo, eu vim perguntar ao senhor por que está acontecendo isso. E a minha resposta sempre é uma só: Deus sabe por que está acontecendo isso, eu não sei. Deuteronômio 29 diz que a Deus pertencem as coisas ocultas, a nós pertencem as coisas reveladas. O que Deus me faz entender, ótimo. O que Ele não quer me explicar, amém. Lá na frente vai servir para alguma coisa, para ajudar alguém, para fortalecer alguém. Mefibosete hoje nos deixa lições. Hoje nós pregamos a história de Mefibosete para te fortalecer, para mostrar que Deus não se esquece de quem confia nele. É muito difícil você confiar em Deus. É fácil quando tudo está dando certo, mas é difícil você confiar em Deus quando você não tem mais nada, quando você não tem mais ninguém, quando você está na dependência total dele. É muito difícil. Isso é para poucos. Para poucos. Confiar em Deus quando não tem nenhuma luzinha no fim do túnel. Confiar em Deus quando parece que está tudo perdido, porque parecia que ele ia morrer aonde? Em Lodebar. E tem horas que parece certas coisas, parece que não vai dar certo, parece que não vai conseguir, parece que não vai sair das dívidas nunca, parece que você nunca vai limpar seu nome, parece que você nunca vai se levantar, parece muita coisa. Mas aprenda, o tombo que Mefibosete tomou foi grande, mas Deus é maior. O tombo que ele tomou foi forte, mas Deus é mais forte do que os tombos que a gente toma, do que as guerras que nós enfrentamos. Não seja uma pessoa que vive questionando Deus, porque Deus não deve nenhuma explicação para a gente. Amém? Em um dia a vida dele tomou outro rumo, em um dia a vida dele virou. Mas agora vamos ver o que aconteceu. 2 Samuel 9 versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça o quê? Benevolência por amor a Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Esse aqui era maligno, tá? Cuidado com Zibas, está cheio de Zibas aí. E chamaram a presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência, da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, para você entender.
Um dia, Davi acorda com vontade de abençoar, e ele fala: ainda tem alguém da família de Saul que eu possa ser benevolente, que eu possa usar da benevolência de Deus? Deus tinha tocado em Davi. Sabe quando Deus toca em você para você ajudar alguém? Já aconteceu isso com você? Deus tocar em você para você ajudar alguém, e quando você ajuda esse alguém, você fica mais feliz do que esse alguém. E quando a pessoa te agradece, você fala: agradeça a Deus, porque foi Ele. Já aconteceu isso com você? Davi acordou assim, querendo fazer o bem, e ele perguntou: alguém sabe se ainda tem alguém da família de Saul? Aí falaram assim: olha, tem um que sabe, é o Ziba. E trouxeram o Ziba na presença do rei. E quando o rei perguntou: tem alguém ainda vivo? Ele disse: tem um, mas é aleijado. Tem um, mas, em outras palavras, não dá para trazer para o palácio. Tem um, mas esse aí já era. O rei perguntou se ele era aleijado. O rei perguntou se ele era deficiente. Mas saiba que tem os Zibas, aqueles que só veem seus defeitos, aqueles que só conseguem enxergar a sua deficiência. Tem os Zibas, tá? Ele nem perguntou a condição física, ele perguntou se tinha alguém vivo. Ele falou: tem um, mas não dá não, esse aí não dá não. Aprenda a lidar com esse tipo de pessoa, que só vê as suas deficiências, seus erros. Você sempre está errado, ela sempre está certa. Você não faz nada certo, ela que faz tudo certo, ela que sabe de tudo. Você conhece gente assim? Não dá para você falar com ela, porque ela se acha. E na cabeça de Ziba, falando aquilo, Davi ia deixar para lá. Só que quando Deus quer abençoar, não importa as suas deficiências, as suas condições, não importa se não acreditam em você, não importa se falam mal de você. Se Deus quer te abençoar, Ele te abençoa, e ninguém pode impedir. Não tem inveja, não tem os Zibas, não tem os maldosos, não tem nada disso que impeça Deus de abençoar. Diga: Deus vai abençoar. Quando Deus quer honrar, Ele honra, e sabe honrar. E Ziba falou: tem aí o Mefibosete, filho de Jonathan. Só que Davi tinha uma aliança com o pai dele, com Jonas. Davi tinha uma aliança. Agora você pensa comigo: se um homem falho, porque todo ser humano é falho, tem defeitos, tem limitações. Se um rei chamado Davi lembrou da aliança que ele tinha com o pai de Mefibosete, você acha que Deus vai esquecer da aliança que Ele tem com você? Diga: Deus não vai esquecer de mim. Quando você é uma pessoa de fé, você sabe que Deus não vai esquecer de você. Você pode estar em Lodebar, mas não é o tempo inteiro, é um tempo que você fica em Lodebar. Daqui a pouco você sai de Lodebar. Na cabeça de Mefibosete: nunca mais eu volto para o palácio. E ele foi crescendo, e ele teve um filho, e ele vivia em Lodebar com um filho, tá? Porque tem gente que diz assim: quando tem um filho é mais difícil. Eu já tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu crio sozinha. Quando Deus abençoa, você pode ter 1 dúzia de filhos, Ele vai honrar. Não importa se você tem 1, tem 2, tem 10, Deus vai honrar. Diga: Deus vai honrar. Ele estava na dificuldade com o filho dele, em qual cidade? Lodebar. Aí diz assim, versículo 4, 2 Samuel 9:4. E disse-lhe o rei: já que ele tem esse problema, deixa para lá. Não foi não? O que é que o rei disse? Onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Olha para mim, por favor, pensa comigo. Ele estava em Lodebar. Imagine ele com o problema dele em Lodebar. Imagine ele se sentindo esquecido. Imagine ele enfrentando a maior miséria lá em Lodebar. De repente Davi disse: busca ele, pega ele. Eu não quero saber a condição física dele, eu não quero saber a condição econômica dele, eu quero saber de uma coisa: eu quero fazer o bem para ele. Um rei, um homem. Imagine o seu Deus, que é o Rei dos Reis. Imagine, deixa eu descer aqui, porque está muito bom aqui para ser Lodebar. Lodebar aqui embaixo. Vem cá, uns 4. Imagine ele aqui, ó, lá em Lodebar. Guerra, que guerra. Imagine que luta em Lodebar, que guerra. Diga: está uma guerra, mas Deus vai honrar. Está uma luta, mas Deus vai honrar. Daqui a pouco chega a carruagem do rei. Que é isso? O rei mandou levar para onde? Palácio. Que é isso? Para onde? Agora, palácio. Palácio, que é isso? Pode levar. Imagine. Cuidado aí, cuidado aí. Ó. Pode ir devagar. Para mim tá bom. Imagine. O que o rei quer comigo, meu Deus? Será que vai me matar? Será que o rei vai me matar? Levaram ele para o palácio de volta. Tá legal aqui. Pode colocar no chão. Entenda, obrigado. Quando Deus manda, quando Deus quer abençoar, quando Deus se manifesta, não interessa o que falaram de você, Deus te honra. Não interessa o que inventaram, o que fizeram, quem está contra, quem não quer, não importa, Deus abençoa. Agora aprenda uma coisa: Davi era rei. Guarde isso. Quando um rei tomava posse do seu reinado, eles pegavam a família do antigo rei e matava, para que no futuro não tomasse o lugar dele. Mas Davi não fez isso. Sabe por quê? Aprenda uma coisa: quando a pessoa tem certeza que Deus abriu uma porta, ela sabe que o diabo não fecha. Quando ela tem certeza que Deus colocou ela em um lugar, ela sabe que o diabo não tira. Inveja não tira, olho grande não tira, o mal não tira. Ela só sai se Deus quiser. Davi sabia que era Deus que tinha colocado, então o diabo não ia tirar. Davi sabia que Mefibosete não era nenhuma ameaça para ele, porque quem tinha abençoado ele era Deus. Diga: quem vai me abençoar é Deus. E ele chega preocupado, constrangido, e diz assim a Bíblia. Disse, versículo 7: e disse-lhe Davi, o que é que Davi disse? Fica com medo que eu vou te matar. O que é que ele disse? Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a quem? A Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão. Aonde? À minha mesa. Olha para mim, ele não tinha nada, estava numa seca terrível. De repente é levado para o palácio, onde ele nunca imaginou que voltaria. Eu não sei o que você já perdeu, mas Deus pode fazer você voltar a sentar com os grandes, a comer o melhor, a ter uma vida de qualidade. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder. Quando ele chegou até Davi,
ele mostrou medo. Ele ficou apreensivo. Davi percebeu, disse: não temas, não fique com medo. Eu não vou te fazer mal, eu vou te fazer bem. Era Deus que tinha tocado em Davi. Que Deus toque em pessoas para fazer bem para você. Amém? E amarre aquelas pessoas que o diabo está fazendo se levantar contra você. Agora, faltava uma coisa. Quem foi que falou dele, hein? Quem foi que falou da deficiência dele? Esqueceu o nome? Então não está completo ainda não. Tem mais coisa aqui, olha o que diz aqui. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão que morto tal como eu? Então chamou Davi a quem? A Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a quem? A Saul e a toda a sua casa tem dado ao filho de teu senhor. Versículo 10, o que é que ele diz aí? Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta, não acabou a história não. Quando Deus faz bem feito. Vem cá, Mefibosete. Aí ele foi: eis-me aqui, não tenha medo não, não vou te fazer mal não. Ele falou: mas como é que o senhor olhou? Quem sou eu, esse cão morto? Cuidado como você se olha, tá? Já basta as pessoas que te olham como não deveriam, mas você se olhar como derrotado, só porque você não está vendendo, só porque você está em dificuldade, só porque você está a pé, só porque você saiu de um lugar nobre e foi para um lugar mais difícil, só porque você não está de carro novo, só porque você sujou seu nome, só porque a coisa tomou outro rumo, você não é derrotado por isso não, tá? Derrotado não é quem perde, derrotado é quem desiste. Diga: eu não vou desistir. Ele chegou lá, se vendo como um cão morto. Você está vivo. Não deixe o diabo matar sua fé. Você está vivo. Davi só queria saber se tinha alguém vivo da família, e tinha Mefibosete. Tem alguém aí que eu possa honrar? Tem alguém aqui que Deus ainda vai honrar? Acordou, né? A gente que acordou agora, né? Tem alguém aqui que Deus ainda vai honrar? Eu creio. Eu não tenho dúvida não. Eu estou pregando a palavra de um Deus que honra. Só que Deus fez completo. Davi disse: chama Ziba, aquele que falou da deficiência dele, chama ele aqui. Falou: Ziba, Mefibosete vai ter as terras de Saul tudo de volta, e você vai ser empregado dele, seus filhos também, seus servos também. Já começou arrebentando, 36 funcionários. Mas tem uma coisa: ele vai comer na minha mesa. Vê como Deus é, porque se deixasse ele solto, Ziba poderia fazer mal para ele. Mas como ele tinha que comer sempre na mesa do rei, então Ziba tinha que andar na linha. Não fique preocupado não, porque os Zibas não vão conseguir destruir você. Os maldosos não podem fazer o que for, tudo que eles fizerem vai dar errado. Diga: vai dar errado. Diga: os planos do mal serão frustrados na minha vida. O que é que Davi falou? Onde é que ele está? Está lá em Lodebar. Onde é que você trabalha? Onde é que você mora? Onde é que você luta? É lá que vai chegar a vitória. Foi lá que chegou a carruagem. Foi lá que chegou a vitória dele, a virada dele, a mudança dele. Chegou lá. Diga: vai chegar lá, porque Deus é justo. Amém? Aí ele foi trabalhar. Imagine Ziba, ó. Os Zibas ficam o quê? Vendendo de novo, rapaz. Montou outra loja, rapaz. Está de carro novo, trocou de carro de novo, rapaz. Olha como a mulher dele está andando, rapaz. Olha isso, rapaz. Ele restaurou o casamento dele, rapaz. Olha isso, rapaz. E os Zibas ficam, pode ficar estourando, porque Deus continua te guardando. Não tenha medo. Se você chegou aqui com medo, entrega o teu medo a Deus. Se você chegou aqui cheio de porquês, entrega seus porquês a Deus, porque Deus não esqueceu de você. Aí diz assim para terminar:
Falta 57 versículos, espera aí. Tem que ler a Bíblia. Você não quer ler a Bíblia, quer ficar forte como? Assistindo novela, é? Só se for bíblica, tá? Aí você fica forte. E disse Ziba ao rei. Ziba tem que falar, tem que confessar. Tem gente que tem tanta raiva de você, mas tem que falar seu nome, tem que falar sua vitória. Tem que falar. Conforme a tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. Versículo 12. E tinha Mefibosete o que? Um filho. Esse filho era o que? Pequeno. Quando aconteceu o problema com ele era o que? Pequeno. Ó Deus fazendo justiça. Seu filho vai ser criado na miséria, não. Seu filho não vai ser criado no pior, não. Seu filho vai ser criado no Lodebar, não. Seu filho vai ser criado no palácio. Seu filho vai ser criado no melhor. Olha o filhinho dele aqui, ó, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Depois você continua lendo, ele morou em Jerusalém. Mas ó, sempre estava indo aonde? Na mesa do rei. Mande ele comendo na mesa do rei o de melhor. Quem é aquele lá que está vindo sempre comer com o rei? É Mefibosete. É aquele que falaram das deficiências dele, aquele que ninguém mais acreditava, aquele que parecia que ia morrer em Lodebar. Mas Lodebar era só um período, não era todo o tempo. Você não vai ficar todo o tempo nessa situação. Você tem que crer que essa situação vai passar. Você tem que ter fé nesse momento difícil. Diga, vai passar. Diga, eu vou vencer isso aí. Diga, o Rei dos Reis. Fala com fé, o Rei dos Reis. Não fique em pé e diga, o Rei dos Reis não esqueceu de mim. Você não vai ficar o tempo todo no Lodebar não, hein? Se a vida está vivendo, não é a vida que Deus quer que você viva não. Ele tem coisa melhor para você. Mas ó, não perca a sua fé lá em Lodebar não, tá? Em Lodebar é difícil, mas daqui a pouco a vitória chega. Em Lodebar é uma guerra, mas daqui a pouco passa. Daqui a pouco você vai estar assim, ó, carro velho, me ajudou muito, vá com Deus. Casa, morei muito tempo aqui, ó, tchauzinho. Lodebar, tchau. Daqui a pouco seu filho vai fazer assim para aquela escola que você quer tirar ele de lá, ó, tchau. Daqui a pouco, tchau. Daqui a pouco você vai estar falando, ó, galpãozinho que eu trabalhei tanto, ó, estou indo para o melhor, tchau. Lodebar, tchau. Como nós em breve vamos falar para esse mundo quando formos para a glória. Mundinho, tchau, estou indo para a glória. Está dando para você entender? Por favor, não perca a sua fé em Lodebar. Não se preocupe com os Zibas. Não deixe aquelas pessoas que ficam o tempo todo mexendo com você, não deixe elas desestabilizarem você, porque o Rei dos Reis não esquece de quem é dele. E quando ele te trouxer para o palácio, meu caro, vão ter que reconhecer que Deus é com você. Amém? Estamos tendo tantos sinais da volta do Senhor Jesus. Eu não sei se você tomou conhecimento, mas tinha uma pessoa em isolamento aqui em São Paulo com suspeita de ebola. 37 anos, e ele esteve no Congo. Houve um surto agora de ebola no Congo e em Uganda. Nesses dois lugares. E muitas pessoas morreram. E os países estão em alerta. Agora, ficaram essa semana pesquisando a situação dele, e hoje falou que não foi ebola, graças a Deus, foi meningite. Dá um alívio, porque nós estamos falando de uma doença que transmite fácil, que mata rápido, que realmente seria um grande estrago
se ela se espalhasse no mundo. Haveria muitas mortes. Hoje, pela manhã, o bispo Adilson falou comigo, depois dá uma pesquisada, Jadson, porque acho que foi em 1894, aconteceu algo muito forte, muitas pessoas morreram, e estão dizendo que agora vai acontecer de novo. E eu falei que eu ia dar uma pesquisada sobre esse assunto, para abordarmos aqui nessa reunião. Realmente eu não tenho dúvidas da volta de Jesus, que está tão perto dela acontecer. Eu não tenho dúvidas. Não é temor não, me dá muito temor com os sinais que Deus tem nos dado da volta do Senhor Jesus. Espero que isso traga também temor para você. Amém? Levante sua Bíblia, por favor, aberta em Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Jeremias 18, 1. Ó Deus, nós precisamos te ouvir. Nós precisamos aprender. Nós precisamos enxergar muitas coisas que o Senhor vê em nós e nós não conseguimos até agora enxergar. Nos mostra, fala conosco, orienta-nos. É com a tua palavra que nós estamos trabalhando. E eu sei que ela não volta vazia. Dá-nos o entendimento certo da tua palavra. Não deixa o mal nos enganar. Não deixa esse tempo aqui ser perdido, mas que haja salvação aqui. Em nome de Jesus eu te peço. Fala com cada um de nós. Fala com os que querem te ouvir. Fala com os humildes. Fala com essa pessoa que luta tanto, meu Pai, para se manter de pé. E ela veio aqui se fortalecer hoje. Fala com ela. Em nome de Jesus, usa a minha boca, mas abençoe esse povo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha para mim agora e deixa a sua Bíblia aberta que eu vou continuar lendo. Mas olha como isso aqui nos ensina tanto. Volte ao versículo 2 para você entender o que Deus falou. Levanta-te e o quê? Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus só consegue falar com quem desce. Deus não consegue falar com o orgulhoso, porque o orgulhoso não vai ouvir a voz de Deus, não vai reconhecer que está errado, não vai aceitar a palavra de Deus. Então ele disse: Jeremias, eu quero falar, mas para eu falar você tem que ser humilde, você tem que descer. Se você não descer, eu não vou conseguir falar. Então Deus queria falar com Jeremias, Deus queria mostrar coisas a Jeremias, como Ele quer falar conosco, como Ele quer nos mostrar coisas, mas Ele precisa que da nossa parte haja humildade para descer. Tem pessoas dentro da igreja que são orgulhosas. Deus fala com elas, mas é como se não falasse, porque elas não dão espaço. E mais, tem pessoas que vieram para a igreja, mas o orgulho foi tão grande que quando falamos do pecado, elas preferiram deixar a igreja do que deixar o pecado. Quando falamos do erro, quando falamos a verdade para salvar, elas preferiram sair da igreja do que sair do erro.
Infelizmente, desgraçadamente, isso acontece por falta de humildade. Porque Deus fala. Zaqueu desceu, Jeremias desceu, Naamã desceu. Como o ser humano ganha quando ele desce? Quando ele diz: fala, Deus, comigo, eu quero te ouvir. Eu quero a minha salvação. Eu quero aprender. Eu quero ser corrigido, eu quero ser salvo, eu quero mudar. Então Deus consegue, por mais perdida, fraca, distante, vazia que a pessoa esteja, Deus consegue trabalhar. Por causa da humildade. Na humildade você ganha. No orgulho você perde. O diabo que ganha. Porque o orgulho nasceu nele. O orgulho nasceu nele. O orgulho faz Deus lembrar do diabo. O orgulho só destrói o ser humano. Eu não sei o que Deus quer falar com você hoje. Eu não sei o que Deus quer te mostrar, que de repente não está conseguindo te mostrar. Eu não sei. Mas tem gente que quer ouvir, tem gente que não quer ouvir. Você sabe que esse assunto de salvação, volta do Senhor Jesus, morte, muita gente não gosta. Mas tem gente que gosta. Tem gente que vem nessa reunião porque ela gosta de ouvir sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Ela sabe que ela está aqui por um tempo, que a morada dela não é aqui, que a morada dela permanente é no céu. E ela gosta de ouvir sobre essas coisas e ela se alegra, porque ela está com a alma salva. Ela tem sido humilde para dar ouvidos à voz de Deus, para mudar no que precisa ser mudado, para corrigir o que precisa ser corrigido. Não são todos, mas tem pessoas interessadas na vida eterna. Agora, olha que interessante. Ele mandou Jeremias descer aonde? A casa do oleiro. O oleiro trabalha com o quê? Com barro. E diz assim no versículo 3. Vamos lá. Ele mandou Jeremias descer e ele não desceu, não foi? Ele desceu ou não? Olha o 3. E desci a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de quê? De barro. Quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele o quê? Outro vaso. Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Olha para mim, por favor. É tão legal quando Deus fala e a pessoa ouve. Deus fala e em seguida a pessoa obedece. É tão legal quando Deus diz assim, ó, larga isso, e a pessoa larga. Vigia nisso, e a pessoa começa a vigiar. Cuidado com esse namoro, e a pessoa começa a ter cuidado. É tão legal quando a pessoa dá ouvidos à voz de Deus. E quando ele desceu, ele viu o oleiro trabalhando num vaso, e o vaso quebrou. Quebrou o vaso. Eu sei que tem vasos aqui quebrados, pessoas quebradas, porque pecaram, porque erraram, porque falharam. Mas o oleiro não pegou aquele vaso quebrado e jogou fora e fez outro. Ele fez outro daquele mesmo vaso. Porque Deus não quer perder ninguém. Deus quer restaurar. Deus quer levantar quem caiu.
Você não é uma cadeira que quebra e joga fora e compra outra, um sofá que quebra e jogam fora e queimam. Não. Você é uma alma que Deus quer salvar. Não importa o que você fez de errado. Isso não importa. O que importa é o que você vai fazer depois de ouvir a palavra de Deus. Isso para Deus importa. O que você vai fazer? Veja que ele estava trabalhando com barro. E nós somos o quê? Nós somos barro. Nós somos pó. Você já leu na Bíblia, somos o vermezinho de Jacó? Somos nada. Somos pó. Daqui a alguns dias, alguns de nós não vamos estar aqui mais vivos. Daqui a 100 anos, no máximo, estou jogando lá em cima, por mais novo que você seja, não vai ter nenhum aqui vivo. Nenhum. Nós somos pó. Mas nós temos uma alma que vai prestar conta com Deus. E isso me dá temor. Muito temor. Nós temos visto na nossa geração uma falta de temor muito grande. Muito grande. Nós estamos na era dos memes e as pessoas fazem memes até com as coisas de Deus, até com Deus. Deus não é nosso amiguinho. Deus é Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Se quer brincar, brinque com seus amigos, com seus familiares, mas nunca brinque com Deus, porque não dá certo. Não se brinca com Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Você sabe quantas pessoas hoje, dentro das igrejas, elas estão doentes, ficando loucas, perturbadas, porque brincaram com Deus? Tomaram santa ceia em pecado, sabiam que não podiam brincar com Deus e brincaram. E hoje estão pagando um preço alto, porque um dia a conta chega. Eu sei que muita gente prega a palavra de Deus, sabe, como se fosse uma porta larga, só fala de vitórias. Eu gosto de falar da fé, fortalecer a fé das pessoas, porque as pessoas passam lutas, guerras, mas eu não posso ensinar só esse lado da fé. Se não tiver temor, pode conquistar mundos e fundos aqui, mas vai para o inferno. O que adianta você ganhar dinheiro, dar dízimos mais altos e depois ir para o inferno? Adianta o quê? Adianta nada. Nada. Então dá temor. Muito temor. Nós estamos numa época de falta de temor. Ainda tem pessoas que se dizem de Deus e fazem piadas com o nome de Jesus, viralizam vídeos com brincadeiras com o nome de Deus. Não se brinca com Deus. Abra aí sua Bíblia em Romanos 14, por favor. Romanos 14. Abra aí. Vamos ler do 9 ao 11. Coloca na tela aí para quem não tem a Bíblia. Posso ler? Romanos 14, versículo 9. Porque foi para isto que morreu quem? Cristo. E ressurgiu. E tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Olha para mim, por favor. Tem gente que pensa, escute isso. Tem gente que pensa que morreu e acabou. Tem gente que pensa que morreu, reencarna. Eu prefiro crer no que está escrito. Depois você lê Hebreus 9, 27. Você vai ver que o homem não tem 2 vidas, 7 vidas, uma só e depois disso o juízo. Depois você lê Eclesiastes 9, 5 e 6.
Você vai ver que as pessoas que morrem, elas não voltam mais, não tem nenhuma parte mais debaixo do sol. Elas entram na eternidade. E digo mais, aquelas que em vida não se humilharem diante do Senhor Jesus, se arrependendo dos seus pecados, elas vão ser humilhadas na eternidade, porque elas vão ter que comparecer perante Deus. Ninguém escapa. Todas essas que zombam, que fazem piadas, que brincam, um dia vão comparecer diante de Deus. É isso que está escrito aqui. Amém? Diz assim, versículo 10: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de quê? Comparecer ante o tribunal de quem? De Cristo. Todos nós. Porque está escrito, como eu vivo, diz quem? O Senhor. Não é o bispo, não é a igreja não, tá? Que todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Sabe essas pessoas que escarnecem, que brincam, um dia vão dobrar os joelhos. Todo o joelho, vai sobrar um. Só que não vai ser para serem salvas, mas para serem condenadas e entenderem que Jesus é Senhor. Não aceitaram, mas tiveram oportunidades. Ouviram, mas não quiseram obedecer. E se arrebentaram. É triste ver o ser humano cada dia pior espiritualmente. E você sabe o que o diabo mais está usando? O diabo não precisa te destruir. Ele só precisa te distrair. Se houver uma distração, ele faz você perder o foco. O que mais tem hoje são distrações. O mal não precisa destruir você de uma vez. Ele só precisa distrair você. Será que você não está distraído com alguma coisa? Porque o diabo, ele trabalha com aquilo que nós gostamos. Ele trabalha com aquilo que a pessoa gosta. Às vezes é um pecado. E ele trabalha, um dia você larga, você sabe que é errado, agora você não tem força, não consegue. E ele vai trabalhando, iludindo a pessoa para que ela morra nessa situação. Ou o Senhor Jesus volte e ela esteja nessa situação e ela fique. Ele vai trabalhando com o que a gente gosta. Às vezes não é um pecado, mas é uma coisa que a pessoa está passando do limite, que a pessoa está demais, que a pessoa está pegando o tempo de Deus, o lugar de Deus, e está dando para aquilo. E de repente, sem ela perceber, porque o distraído é assim, as coisas acontecem, ele não percebe. Deus vai saindo da vida dela, ela vai perdendo a salvação dela, ela vai se destruindo. Uma distração. Quantas pessoas foram assaltadas, distraídas, nem perceberam, só quando chegaram em casa? Quantas pessoas elas sofreram acidentes com a distração? Quantas pessoas? Quanto mais agora com o celular. Nada contra o celular, eu também tenho. Nada contra a internet, eu também acesso. Nada contra assistir um jogo, uma Copa, não estou falando isso. Mas tudo demais é perigoso. Teve um fim de campeonato no último sábado e o PSG foi campeão. Você sabia que teve muitas pessoas feridas, inclusive morreu gente? Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com fanatismo. Isso tem a ver com desequilíbrio. A pessoa perder, o time dela perder e ela brigar e ela matar e ela... Isso tem a ver com desequilíbrio. Isso não tem a ver com cristão. Cristão tem equilíbrio. Está dando para você entender? Equilíbrio. Quando você é uma pessoa de Deus, tudo na sua vida, se você está bem espiritualmente, é equilibrado.
Eu assisto filme, eu assisto série, mas tudo dentro de um equilíbrio. Se eu ver que está demais, peraí. Não vou perder a hora por causa disso. Não vou tirar o tempo de Deus por causa disso. Eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito. Eu não estou condenando você por essas coisas. Mas eu quero que você traga equilíbrio para a sua vida, se você quer a sua salvação. Porque se você começa a idolatrar alguma coisa ou alguém, ou passar do limite, você começa a comprometer sua salvação. Amém? Quando você tem esse entendimento, você vigia. Porque quando você está vigilante, você está atento. Você fica muito atento. Seus ouvidos ficam, sensíveis à voz de Deus e também do mal. E você logo pega quando alguma coisa está querendo tirar você do seu foco. Nós temos que ter olhos para dentro de nós. Nós temos que ter olhos para a nossa alma. Você tem que pensar: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou vivendo para quê? Eu estou vivendo para quem? Eu estou gastando meu tempo como? Como eu estou perante Deus? Porque se você está quebrado, Deus pode te restaurar hoje. Se você está caído, Deus pode te levantar. Agora, se você não der ouvidos a Ele, Ele não pode fazer nada por você. Porque Deus trabalha com a palavra. Você não vai ter mais do que isso aqui, ó. Ele vai te corrigir aqui, vai falar com você aqui, vai tentar te despertar aqui, vai te fortalecer aqui. Desprezou isso aqui, já era. Você está perdido. Eu estou perdido. Nós estamos perdidos. Deu para você entender? Sim ou não? Cuide da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Eu não quero que você viva em vão, correndo atrás de vaidades. Eu não quero que você se perca tendo a oportunidade de salvação. Mas eu quero que você pense hoje: quem é primeiro na sua vida? Que cristão você tem sido? Você tem olhado para dentro de você? Você tem se preocupado com a sua vida com Deus? Você está bem espiritualmente? Eu também tenho que olhar para mim. Não pense que eu vou ser salvo porque eu estou ensinando a palavra de Deus a você, não. Isso não garante minha salvação, não. Eu tenho consciência que bispos vão para o inferno, pastores vão para o inferno, obreiros vão para o inferno, levitas vão para o inferno, pessoas que estão dentro da igreja vão para o inferno. Não porque Deus quer, mas porque Deus falou e a pessoa não foi humilde para dar ouvidos e brincaram com Deus. Eu não conheço você. Eu não sei da sua vida lá fora, você não sabe da minha vida lá fora. E eu tenho que me cuidar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que cuidar da minha comunhão com Deus. Até aqui Deus tem me guardado. Quantas vezes o diabo investiu para me tocar, para me matar, para fazer certas coisas, e Deus me guardou. Se eu estou aqui, é misericórdia pura. Pura. E se eu deixar de vigiar e der brecha para o diabo, eu me arrebento, e qualquer um se arrebenta. Hoje eu queria que você pensasse um pouco na sua vida. Será que você está brincando com as santas ceias que você toma na igreja? Será que você é esse tipo de pessoa que participa da ceia e depois vai pecar?
Será que você é esse tipo de pessoa que sabe que o seu batismo não valeu? E uma coisa tão sagrada que é o batismo nas águas, você sabe que não valeu, porque depois você se batizou, você foi para a vida errada, e até agora você não procurou se batizar de verdade, e fica fingindo que o seu batismo valeu, quando você sabe que foi só um banho. Você sabe. Você que está dentro do que eu estou falando, você sabe que a velha criatura nunca morreu, nunca ficou dentro d'água, está mais viva do que nunca. Agora tem gente que o batismo dela valeu, tem gente que o Espírito de Deus entrou nela, e todo mundo que olha para ela hoje fala: fulano mudou mesmo, fulano é outra criatura, fulano é diferente, fulano é de Deus mesmo, porque as pessoas olham para ela e veem uma transformação, uma mudança que Deus fez. Que Deus fez. E ela se mantém firme, porque ela sabe que a salvação depende dela ir firme até o final. Você já viu as duas portas da entrada do templo, por onde vocês passam? Vocês sabem o que representam aquelas duas portas? Veja que nós só abrimos ela para as pessoas entrarem. Ninguém pode sair por ali. As duas do meio só saem pelas laterais. As duas do meio representam Jesus. É a porta que nós entramos, não tem saída. É com Ele até o fim, se queremos a vida eterna. Amém? Não tem esse negócio: agora eu estou com Jesus, agora não estou com Jesus, agora não. Ou você é dele ou você não é dele. Ou você quer ele ou você não quer coisa nenhuma. Você está mentindo para você mesmo aqui dentro. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Que de repente tem um pecado ou muitos pecados que você precisa se humilhar agora para Deus te perdoar. Tem muitas coisas que Deus falou e você sabe que precisa mudar e você não muda. E você hoje quer deixar Deus moldar você, transformar você e fazer de você o que Ele quer que você seja. Você não quer ser humilhado na eternidade. Você prefere se humilhar do lado de cá, para não ser humilhado do lado de lá. Do lado de lá, eu quero ser abraçado, cuidado, na glória. Amém? Se você diz: é para mim essa palavra, bispo, eu entendi, eu não estou brincando com Deus. Eu até já brinquei, mas quero parar de brincar. Eu já errei muito, mas quero parar de errar. Se essa reunião é para salvar você, saia do seu lugar e venha aqui agora. Venha descer a casa do oleiro, venha tirar a capa, venha resolver seu problema com Deus. Vou descer a casa do oleiro. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Eu já estou quebrado. E quero ser mudado. E quero ser mudado. Eu vou descer. Eu vou descer a casa do oleiro. Do oleiro. Quero tirar a capa. Quero tirar a capa. E te olhar nos olhos. E te olhar nos olhos. Para perder o medo. Para perder o medo. De me entregar completo. De me entregar completo. Quero ser restaurado. Quero ser restaurado. Por teu amor e graça. Por teu amor e graça. Eis-me aqui.